Vasco da Gama entra em conflito direto com Flamengo e Fluminense. Além disso, jogadores do Flu convocados para suas seleções retornam, se reapresentam, já visando a partida de quinta-feira contra o Corinthians. E, além disso, programação detalhada do Boca Juniors para a final da Libertadores. Olha, parece que eles estão se sentindo em casa até demais. A gente vai comentar bastante isso nesse vídeo aqui, combinado? Então, desde já eu te convido a assisti-lo até o fim para ficar por dentro de tudo o que acontece com o Fluminense e peço para você deixar o joinha, deixar o like aqui embaixo do player desse vídeo. Tem um botãozinho do joia, se você puder clicar aí, ajuda demais o nosso trabalho aqui no YouTube, combinado? Então vamos lá, galera, eu quero começar falando das reapresentações no Fluminense, né? Data FIFA rolou, ontem teve jogo da Seleção Brasileira, o Brasil perdeu para o Uruguai, Fernando Diniz, John Arias, André e Nino voltam, portanto, ao Fluminense. A situação um pouquinho diferente é do Nino, zagueiro, a gente sabe, comentou aqui ao longo da semana, teve uma entorse no joelho em treinos da seleção brasileira, não atuará contra o Corinthians, né? Está se recuperando, está fazendo um tratamento visando estar inteiro e poder jogar a final da Libertadores contra o Boca Juniors, dia 4 de novembro. A situação do Nino, graças a Deus, não é cirúrgica, é só tratamento, mesmo fisioterapia, para o jogador estar apto. Para a galera que gosta, né, de algumas coincidências, vamos botar dessa maneira, para acalmar um pouquinho o coração, ano passado, na final do Carioca, o Nino não jogou o primeiro jogo devido a uma entorse no joelho, mas 5 dias depois do dia dessa entorse, ele já estava em campo no segundo jogo da final, fez uma grande partida e o Fluminense foi campeão. Então a tendência é que o Nino consiga atuar normalmente, sim, tá? Na final da Libertadores. Agora, pensando na partida de quinta-feira, não, o Nino não joga e também quem não deve jogar é o John Arias. O John Arias, colombiano, jogou as 2 partidas da Colômbia nessas eliminatórias como titular. Ao todo, o John Arias esteve em campo por 185 minutos. É algo realmente muito desgastante para o jogador. Ele está se representando, claro, e pode sim ser relacionado contra o Corinthians, embora seja muito improvável que ele comece a titular. Para ele ser relacionado, mesmo que no banco ou não, vai depender de como que ele vai se representar fisicamente. Isso aí vai ser uma escolha do treinador Fernando Diniz. Treinador esse que a gente sabe, técnico da seleção brasileira, também está de volta aos treinos no Fluminense, de volta ao clube. Esse sim estará na beira de campo contra o Corinthians e quem deve estar também dentro de campo é o André. Fernando Diniz, por mais que goste muito do André, seja titular absoluto aqui no Fluminense com ele, o André jogou apenas 11 minutos nessa data FIFA, não entrou em campo ontem na derrota contra o Uruguai e deve ser titular, sim, do Fluminense contra o Corinthians. Claro, vai ser avaliado, claro, vai depender de como ele se representar, mas a tendência é que ele jogue. Afinal, nessa data FIFA, ele praticamente não esteve em campo. Só 11 minutos é bastante pouco, é complicado, né? É pouquíssimo tempo dentro de campo, então o André deve estar apto, sim, para essa partida na próxima quinta-feira. Fluminense voltando a campo, portanto, no Campeonato Brasileiro, no Maracanã. Lembrando, é o último jogo do Fluminense no Maracanã antes da final da Libertadores. Então, torcida tricolor ainda tem ingresso para esse jogo. Setores leste e oeste, garanta o seu ingresso e vá lá, porque vai ter uma linda festa, vai ter mosaico para esse cara aqui, ó, em homenagem a esse cara aqui, mosaico do Cartola, estreia do novo uniforme. Então, já gravei um vídeo sobre isso ontem, mais de 32 mil ingressos vendidos, a casa estará cheia, vai ser uma linda festa, você não pode ficar de fora. Prosseguindo aqui nesse vídeo, eu quero rapidinho fazer um break, só para mandar um abraço para a galera que está sempre dando moral aqui para a Central, né? Todo vídeo eu venho aqui e falo para a galera, deixa um comentário com o seu nome e de onde nos assiste, a gente gosta muito de saber até onde a Central alcança nesse mundo gigantesco, e sempre que eu posso eu venho aqui e mando um abraço para a galera que comentou, dou essa moral para a galera que está sempre nos dando moral. Então, nesse vídeo, eu quero mandar um abraço para o Laerte de Tuiutaba, Minas Gerais, Pedro de Caxias, aqui no Rio de Janeiro, Wagner da Ilha do Governador, João Henrique de Niterói, Acácio de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Jailson de Santa Maria, no Distrito Federal, Camilo de Gravatá, em Pernambuco, Lúcio de Deodoro, aqui no Rio, Júnior de Três Rios e Elton de Cabo Frio. Um abraço para a galera aí. E, claro, fica o convite. Se você quiser que a gente mande um abraço nominalmente, né, citando seu nomezinho aqui em algum vídeo, é só você deixar um comentário com o seu nome e de onde está nos assistindo, que assim que possível esse abraço será enviado. Combinado? Vamos prosseguir aqui, porque eu quero falar do Boca Juniors. Cara, eles estão se sentindo muito em casa. O jornalista Benê Casagrande trouxe informações sobre o planejamento logístico do Boca
visando a final da Libertadores. Essa informação do Vene Casagrande ela é um pouco diferente da informação que saiu ontem lá na TNT Esportes. Eu gravei, inclusive, vídeo sobre isso, falando que o Boca Juniors chegaria no Rio de Janeiro no dia 31 de outubro. Segundo o Vene Casagrande, não. O Boca Juniors vai chegar no Rio de Janeiro via Salão Nobre do Aeroporto Internacional Tom Jobim, também conhecido como Galeão, no dia 1º de novembro. Eles vão pegar um voo fretado da Aerolíneas Argentinas, que é uma companhia aérea argentina, chega por volta de 5 horas lá no Galeão. E aí os torcedores do Boca, né, tá rolando esse papo, vai ter invasão, 150 mil torcedores do Boca, embora a expectativa oficial da diretoria do Boca Juniors seja apenas 50 mil, estão preparando uma grande festa para receber essa delegação do Boca. Eles querem fazer um aeroboca, né? Eles vai ser montado um dispositivo de segurança ali para conter a galera, que nem fazem quando tem o Aeroflu, e aí os jogadores do Boca Juniors, da delegação do Boca Juniors, vai sair ali do Galeão a caminho do Hilton, lá da Barra, um hotel, que é onde eles vão ficar hospedados. Parece que o Boca Juniors está fazendo questão de oficialmente convocar essa galera para esse aeroboca. Eles querem fazer uma linda festa, segundo eles, né, para receber o seu time. E aí parece que a logística do Boca Juniors já tem até um plano B, que aí é o terminal de logística do Galeão. O Flamengo às vezes vai fazer algumas operações por lá. Caso tenha muita gente para esse aeroboca, eles vão mandar para lá. E essa festa toda vai ter até transmissão ao vivo, escolta policial. Eles falam aqui em transmissão ao vivo para 194 países. Bom, parece que estão se sentindo muito em casa mesmo. Eu, sinceramente, acho que vai vir muita gente do Boca Juniors, sim. Tem muito tricolor que fala, não, porque o setor dele não vai esgotar, não vai ser muita gente. Gente, sai dessa, os caras são malucos. Eles vão vir em grande número, sim. Agora, 50 mil eu já acho difícil. 150 mil, então, para mim é piada. Vai ser nível invasão corintiana, um monte de flamenguista, vascaíno e botafoguense lá, e o pessoal dizendo que... E todo ano aumenta, né? Antigamente eram 30 mil corintianos, 20 mil, depois 30. Agora o Maracanã estava lotado, só tinha corintiano no estádio, e ainda tinha do Maracanãzinho, tudo construído ali em volta para ter 2 milhões de corintianos. Hoje em dia é assim, né? A cada ano que passa é 10 mil que aumenta, daqui a pouco o Rio de Janeiro inteiro era Corinthians e o Fluminense nem existia. O Fluminense era um time de bairro inventado nesse jogo. Daqui a pouco vai ser assim que eles inventam essas histórias, aumentam, enfim. Essa do Boca Juniors, a tendência é que seja a mesma coisa, mas estão preparando esse aeroboca para receber a equipe no dia 1º de novembro lá no Galeão. Beleza? Prosseguindo aqui nesse vídeo, a próxima informação fala de conflito, fala de briga, mais um capítulo nessa novela insuportável, gente. A novela tá insuportável mesmo. O Vasco da Gama agora entrou com um processo contra o governo do Rio por conta do imbróglio no Maracanã. Essa informação vem lá do site UOL e dá conta de que o Vasco está pedindo na justiça uma liminar que garanta a participação, né, a presença do Vasco como concorrência na cessão do termo de permissão de uso do Maracanã. O que acontece? Hoje, o Maracanã é um estádio público e Flamengo e Fluminense têm um termo de permissão de uso do estádio. Então, não é como se tivesse rolado uma licitação e a dupla Fla-Flu ganhasse e fosse administradora do estádio. Hoje, a dupla Fla-Flu tem esse termo de permissão de uso, eles podem utilizar ali o estádio, né, ficam como donos temporários num período muito curto. Essa sessão desse termo de permissão de uso, ela acaba no próximo dia 23 de outubro, já agora, assim, semana que vem. Tem o jogo do Flamengo contra o Vasco dia 22, no dia seguinte acaba esse termo de permissão de uso. O Vasco, segundo essa matéria do UOL, enviou um ofício à Casa Civil do Governo do Estado do Rio de Janeiro, manifestando interesse em participar dessa disputa por esse termo de permissão de uso, e foi ignorado, tomou aquele famoso vácuo. E aí fez o Vasco entrar na justiça. Lá o Tribunal de Contas do Estado entende que o governo tem que fazer uma nova disputa por esse termo de permissão de uso com concorrência, o Vasco deveria sim participar. Mas a licitação mesmo, para ver quem vai administrar o Maracanã por algum período de tempo pré-definido, né, mais extenso, para até ter uma segurança jurídica, para não virar essa bagunça, né? Por exemplo, o duplo Fla-Flu está administrando o estádio, aí o Vasco pode jogar lá quando quiser e dane-se. Assim fica muito complicado mesmo para a dupla Fla-Flu, enfim, ou mesmo o Vasco, se o Vasco fosse o dono do estádio, tá lá, e aí o Fluminense decide, eu vou jogar aqui, entra na justiça, isso atrapalha a organização do estádio. Mas aí você tem que ter uma licitação feita
para você ficar como administrador desse estádio. Essa licitação ainda não saiu do papel, esse edital dessa licitação entrou recentemente em discussão lá no TCE, no Tribunal de Contas do Estado, ou seja, não tem muita previsão para rolar licitação de verdade. Por enquanto vai ficar nessa de termo de permissão de uso mesmo, e aí esse termo de permissão de uso causa muita insegurança jurídica, porque a hora que o Vasco, o Botafogo querem, entrando na justiça, é mais fácil de conseguir. O Vasco alega nesse processo que o governo do estado do Rio de Janeiro está criando uma fabricação de emergência flagrante, esse foi o termo utilizado, que seria algo para prorrogar cada vez mais, né, postergar essa decisão e fazer com que a dupla Fla-Flu fique com termo de permissão de uso ali pela questão da urgência do estádio. Afinal, dia 23 acaba esse termo de permissão de uso, dia 4 tem a final da Libertadores, beleza, tá com a Conmebol, mas passou a final da Libertadores, o Flamengo precisa de um lugar para jogar, o Fluminense precisa de um lugar para jogar, então tem aquela urgência para resolver rápido a situação, e o Vasco acredita que o governo do estado está fazendo essa fabricação de emergência flagrante, esse é o termo que eles usam, para ter um argumento melhor para devolver o termo de permissão de uso para a dupla Fla-Flu e, enfim, continuar postergando esse conflito. Cara, sinceramente, tá, nessa situação, a gente sabe que o Vasco está querendo tumultuar, que a 777 não está interessada no Maracanã, ela quer fazer show ali, né? Não é, vamos resgatar o Maracanã vai ser de todos, é o estádio público dos 4 grandes do Rio e blá, blá, blá. Não é nada disso, eles querem fazer show ali, é para isso que eles querem, tá? Mas, beleza, num ponto aqui o Vasco tem razão. A licitação do estádio tem que sair do papel. Tá uma enrolação disso há muito tempo. Enquanto ficar nisso de termo de permissão de uso, vai ser isso aí. O Vasco vai falar, eu quero jogar lá tal dia. Aí a dupla vai falar, não pode. Aí vai falar, mas eu quero. Não pode. Aí entra na justiça. Aí eliminar pra cá, eliminar pra lá. Aí o que vai valer é a última liminar. Se a última liminar for a favor do Vasco, o Vasco joga. Se a última liminar for a favor da dupla Fla-Flu, o Vasco não joga. E fica nessa palhaçada, né? A verdade é essa. Então tem que rolar logo essa licitação. A pressão de todos os clubes, incluindo o Flamengo e o Fluminense, tem que ser para que role essa licitação logo e se defina. Eu tenho para mim que a dupla Fla-Flu ganha a licitação quando rolar. Mas enquanto ficar dessa maneira, vai ficar nessa insegurança. Os caras não conseguem se planejar, não conseguem se organizar, o gramado está sempre horrível. Então, assim, complica demais, né? Vamos aguardar isso nos próximos capítulos, mas agora o Vasco entra com um processo contra o governo do Estado, né? E atacando diretamente também ali a dupla Fla-Flu na administração do Estádio Mário Filho do Maracanã. E agora, claro, eu quero saber de você que está me assistindo aqui. O que você acha de todo esse imbróglio do Maracanã? Você é do time que o Fluminense deveria construir um estádio próprio e abandonar o Maracanã? Ou você, assim como eu, defende o Fluminense jogando no Maracanã? Deixe seu comentário aí para a gente trocar aquela ideia. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, orações tricolores. Tamo junto.